Editorial. Os grandes legistas dizem que o corpo fala. E a medicina legal parte desse princípio e se atualizou tanto que consegue tratar e compreender os últimos momentos da vida de qualquer um de nós. Isso no campo físico. Mas o corpo humano é mais que tudo isso. Hoje já não mais se discute a existência do corpo físico, mas também do corpo espiritual. E há religiões que acreditam numa estreita relação entre o físico e espiritual, e embora não levemos a sério essas grandes histórias, está cada vez mais provado que se fôssemos apenas o físico, a vida, que é efêmera, poderia não ter tanto interesse como ela vem adquirindo, porque quando se fala em físico e espiritual, a coisa muda. Aqui a vida é passageira, mas o espírito é eterno na concepção da palavra. Ontem, minha esposa ficou impressionada por 2 relatos que ela leu sobre a linguagem do corpo, ainda mais pela narração feita e amplamente debatida sobre a vida após a vida. E eu quis compartilhar com ela aquela emoção que ela estava sentindo. Sempre fui um camarada muito curioso. Sempre quis ir um pouco mais adiante em todas as coisas. Sempre fui e me acho um grande observador. No curso de Direito estuda-se um pouco, não aprofundadamente, a chamada medicina legal, que é uma fundamentação que se dá ao advogado para que possa ele compreender uma situação de vida e de morte. Quando um cadáver chega para a necrópsia, está vestido com as roupas com as quais morreu, e é trabalho do especialista em despilo para iniciar a verificação dos porquês ocorreram antes da morte. É possível que às vezes não se encontre nenhum sinal de violência externa, mas é possível que a morte esteja submersa, escondida nos órgãos vitais, tendo como causas as mais diversas que podem passar de uma morte de causa natural para um envenenamento, um afogamento, um suicídio, etc. Um legista bastante conhecido e amigo meu, certa vez abordei com ele após assistir ao filme As Faces da Morte, como chegavam os corpos de pessoas executadas, outras que morreram em acidentes, etc., sobre suas expressões faciais. Os últimos instantes de vida ficavam gravados nas expressões, aquilo que o psicológico daquela pessoa, daquele corpo, viveu em seus derradeiros momentos de vida. Sentimentos como medo do desconhecido, tranquilidade pelo dever cumprido, raiva, tristeza, etc., ficam presentes. Tem corpos que chegam até, pasmem, com lágrimas nos olhos. Os médicos legistas tentam nos explicar cientificamente sobre essas perguntas com base no trabalho que desenvolvem, mas algumas explicações fogem ao trivial. Li sobre um caso de sequestro onde sequestradores haviam matado o sequestrado, que era um professor. O corpo havia sido encontrado enterrado numa cova rasa depois de 3 semanas de procura, investigação e muito sofrimento da família. Quando foi exumado o corpo da vítima, estava com roupas e uniforme da escola onde lecionava, e na expressão aterrorizante dos seus últimos instantes, ele estava em posição fetal e no rosto, um pouco já deformado,
era possível ver ou antever uma profunda tristeza. Despir o corpo, depois dele ter chegado à rigidez cadavérica, é um trabalho muito delicado. O trabalho deve ser feito preservando-se a roupa, a fim de que, numa eventualidade futura, possa ser a roupa usada para a comprovação de alguma tese, especialmente nos tribunais. Os futuros legistas estavam, no caso do professor, num grande dilema: como despí-lo preservando-lhe as roupas? Diante das inúmeras tentativas sem sucesso, chegou na sala de autópsia o professor e viu os alunos com dificuldades. E diante do enigma de despir aquele cadáver para que ele fosse finalmente autopsiado. E o que se passou a seguir é emocionante, muito forte e da mais profunda sabedoria. O professor de medicina legal curva-se diante do cadáver do professor assassinado, que estava em posição fetal e com a expressão de profunda tristeza, e passa a conversar com o corpo enquanto começa a despí-lo. Disse o professor de medicina legal ao corpo: acalme-se, amigo, o pior já passou. Você está aqui e está seguro. Sua família não desistiu de procurá-lo. Você não mais irá ficar sozinho. Tudo o que essas pessoas que te amam querem é dar a você um sepultamento cristão para que você finalmente possa descansar em paz. E continuou o professor a conversar com o corpo enquanto o despia. Sua família, amigo, nunca desistiu de procurá-lo. Ajude-me a terminar rápido para que você possa voltar para a sua família e finalmente descansar. Quem estava na sala de autópsia vendo aquilo estava arrepiado. O cadáver, que havia sido enterrado numa cova rasa por 3 semanas, começou a se soltar, favorecendo o trabalho de despí-lo, até sair da posição fetal para uma posição como se ele estivesse deitado de costas. Até o rosto, com aquela expressão de dor, se soltou e o semblante parecia calmo. Essa dica, fiquei sabendo, é usada por bons médicos legistas que, apesar de viverem e conviverem com a morte todos os dias, não perderam a sensibilidade de saber que diante deles tem uma pessoa que é pai, filho, marido, esposa e deve ser tratado com respeito e dignidade. Moral dessa história: até os mortos merecem ser bem tratados. Bom dia. E o melhor